Meu genro me subestimou por ser idosa, até descobrir o cofre com os 13 milhões escondidos. Meu nome é Zuleide Santos. Tenho 68 anos. E se você me visse regando as begônias na varanda desta tarde de março, provavelmente pensaria: lá vai mais uma vovozinha com tempo de sobra. Cabelos brancos presos num coque frouxo, vestido florido que já viu melhores dias, chinelos de dedo gastos. Sou o retrato perfeito da senhorinha inofensiva do bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. É exatamente isso que meu genro Eduardo pensa quando me olha com aquele ar de superioridade mal disfarçada. Para ele, sou apenas um obstáculo entre suas ambições e esta casa térrea de 3 quartos que herdei do meu falecido marido, Osvaldo. Uma casa simples, mas bem localizada, numa rua arborizada onde ainda se escuta o canto dos bem-te-vis de manhã cedo. Eduardo se mudou para cá há 6 meses, logo após o funeral da minha filha Marisa. Trouxe consigo meus 2 netos, João Pedro, de 12 anos, e Lucas, de 9, e uma promessa que já sabia ser mentira. É só até eu me reorganizar financeiramente, dona Zuleide. A senhora sabe como está difícil para um homem sozinho com 2 crianças. Claro que sabia. Também sabia que ele nunca teve intenção de sair. Nesta manhã, enquanto preparo o café na cozinha pequena, mas aconchegante, escuto Eduardo no telefone, falando alto como sempre faz quando quer que eu ouça. Cara, é questão de tempo. A velha está ficando meio caduca, sabe? Ontem esqueceu o fogão ligado de novo. Acho que vou ter que conversar com ela sobre passar a casa pro meu nome. Pela segurança das crianças, né? Minha mão para no meio do movimento de mexer o açúcar. Caduca. A palavra ressoa na minha mente como uma bofetada. Dou uma risadinha baixa, mais para mim mesma do que qualquer outra coisa. Se ele soubesse que esquecer o fogão ligado faz parte de um teatrinho que venho ensaiando há semanas. Vovó, o papai disse que a senhora esquece as coisas porque está ficando velha. É verdade? João Pedro aparece na porta da cozinha, os olhos castanhos cheios de preocupação genuína. Meu coração se aperta. Este menino tem o mesmo olhar doce da minha Marisa quando era pequena. Abaixo-me até ficar na altura dele e acaricio seu rosto com cuidado. Às vezes a vovó se distrai mesmo, meu amor, mas minha memória funciona muito bem quando precisa. Dou uma piscadinha conspiratória. Inclusive, lembro exatamente de onde guardo os biscoitos de chocolate que fiz ontem. O sorriso dele se abre como o sol depois da chuva. Enquanto ele corre para avisar o irmão sobre os biscoitos, Eduardo aparece na cozinha, já vestido com uma camisa social amarrotada e calça jeans. Zuleide, preciso conversar com você hoje à noite. É importante. Sua voz tem aquele tom condescendente que uso há meses. Sobre o futuro da família. Entende? Claro, Eduardo. Mantenho minha voz suave, quase subserviente. Você sabe que sempre quis o melhor para todos nós. Ele sorri, satisfeito com minha aparente docilidade, e sai batendo a porta. O barulho do motor do seu Corsa velho se afasta pela rua, e só então permito que meu sorriso verdadeiro apareça. Eduardo não faz ideia de quem realmente sou. Para ele, sempre fui apenas a sogra viúva, a mulher que criou a filha sozinha depois que Osvaldo morreu, que trabalhou como faxineira e doméstica para sustentar a família. Ele nunca perguntou sobre os anos que passei em Goiás, sobre a sociedade que tive na cooperativa agrícola, sobre os negócios que fechei quando ele ainda estava aprendendo a amarrar os sapatos. Caminho até o quartinho de costura no fundo da casa, onde guardo minha máquina Singer antiga e caixas de linhas coloridas. O ambiente cheira a alfazema e memórias. Movo o tapete de retalhos que eu mesma fiz e observo as tábuas do assoalho. Uma delas tem uma marca quase imperceptível. 3 risquinhos que fiz com a ponta de um prego anos atrás. Debaixo dessas tábuas, num cofre especial que mandei instalar quando Eduardo ainda nem sonhava em se casar com minha filha, descansam 13 milhões de reais. O resultado de décadas de trabalho, investimentos certeiros e, principalmente, de uma venda que fiz há 15 anos, quando desfiz minha parte na cooperativa goiana. Ninguém nunca soube do dinheiro. Nem Marisa, que morreu acreditando que a mãe era apenas uma senhora de classe média baixa. Mantive essa fachada por escolha, por segurança, por prudência. Aprendi cedo que dinheiro muda as pessoas, e não necessariamente para melhor. Mas agora, vendo Eduardo tentar me manipular, falando de senilidade e segurança das crianças, enquanto planeja roubar minha casa, sinto algo acordar dentro de mim,
algo que havia adormecido durante os anos de viuvez tranquila. À tarde, quando os meninos estão na escola, saio para regar as plantas da frente. Dona Neuza, minha vizinha de 72 anos, se aproxima com sua bengala decorada com fitas coloridas. Zuzu, você está com uma cara diferente hoje. Ela me conhece há 20 anos e sempre foi uma observadora nata. Aconteceu alguma coisa? Olho ao redor, certificando-me de que estamos sozinhas, e me inclino em direção a ela. Neuza, preciso da sua ajuda. E talvez seja a hora de eu contar umas coisinhas que você não sabe sobre mim. Os olhos dela brilham com curiosidade e cumplicidade. Algumas coisas nunca mudam, e a capacidade das mulheres da nossa geração de se unirem contra a injustiça é uma delas. A tarde dourada do bairro da Saúde testemunha o início de algo que Eduardo jamais poderia imaginar. A transformação da vovozinha caduca na estrategista que eu sempre fui. Na manhã seguinte, acordo antes do sol nascer, como sempre fiz desde que me mudei para São Paulo nos anos 90. O silêncio da casa me permite pensar com clareza, longe dos olhares vigilantes de Eduardo e das risadas inocentes dos meus netos. É neste momento sagrado do dia que minha verdadeira personalidade emerge, livre das amarras da performance que preciso manter. Caminho descalça até a cozinha e preparo meu café forte, do jeito que aprendi em Goiás. Enquanto a água ferve, minha mente viaja 40 anos no tempo, para uma época em que eu era Zuleide Mendes, sócia da Cooperativa Agrícola Vale Dourado, em Catalão. Tinha apenas 28 anos, estava recém-viúva, e Marisa era apenas um bebê de colo que eu carregava para as reuniões de negócios. Os homens daquela cooperativa me subestimaram desde o primeiro dia. Viram uma jovem mãe solteira e pensaram que eu seria apenas uma figura decorativa, alguém que herdara as terras do marido e precisava ser orientada nas decisões importantes. Como se enganaram. Foi em 1987 que fiz meu primeiro grande negócio. Uma empresa multinacional estava interessada em nossas terras de soja e os outros sócios queriam vender por um preço irrisório, com pressa de lucrar rápido. Eu propus esperar, estudar o mercado, entender as intenções reais da empresa. Me chamaram de teimosa e a mulherzinha que não entende de negócios. 3 anos depois, quando finalmente vendemos por 8 vezes o valor inicial, os mesmos homens que duvidaram de mim me tratavam com um respeito forçado, mas genuíno. Minha parte da venda foi suficiente para comprar esta casa em São Paulo, investir em alguns imóveis no interior e ainda guardar uma quantia considerável para emergências. Vovó, a senhora está acordada muito cedo de novo. A voz de João Pedro interrompe minhas lembranças. Ele aparece na cozinha de pijama, os cabelos castanhos completamente bagunçados. Velhos dormem pouco, meu anjo. Abro um sorriso carinhoso e aponto para a mesa. Já preparei mingau de aveia com canela, do jeito que você gosta. Enquanto ele come, observo seus traços delicados, tão parecidos com os da Marisa na mesma idade. Meu coração se enche de uma determinação feroz. Estes meninos não vão crescer sob a influência de um homem manipulador como Eduardo. Não se eu puder evitar. Eduardo aparece meia hora depois, vestindo a mesma roupa social de ontem, obviamente dormida. Seus olhos estão avermelhados, e há um cheiro leve de álcool em sua respiração. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixa na minha mente. Ele está bebendo mais do que deveria. Zuleide, esqueci de avisar ontem. Vou trazer um amigo meu aqui em casa hoje à tarde. Sua voz tem uma autoridade forçada. Ele trabalha com documentação imobiliária. Vai nos ajudar a resolver algumas pendências da casa. Documentação imobiliária. As palavras ecoam na minha cabeça como um alarme. Mantenho minha expressão serena, quase ingênua. Que tipo de pendências, Eduardo? Sempre mantive todos os documentos em ordem. Ah, nada demais. Ele evita meu olhar, mexendo no celular nervosamente. É só para garantir que tudo está regularizado. Sabe? Com as crianças morando aqui, é importante ter certeza de que a propriedade está protegida. Protegida. De quem, exatamente? Engulo minha indignação e assinalo com a cabeça, como uma senhora conformada. Claro, querido. Você sempre pensa no bem da família. O sorriso que ele me dirige é carregado de uma condescendência que me dá vontade de rir. Se ele soubesse que já identifiquei seu plano, assim que Eduardo sai para trabalhar e os meninos partem para a escola, caminho até a casa de Dona Neuza. Ela me recebe com um café fresquinho e biscoitos de coco, mas sua expressão está séria. Então, Zuzu,
Ontem você disse que tinha coisas para me contar. Ela se acomoda na poltrona de crochê e me olha com atenção total. E que precisava de ajuda. Respiro fundo. Confiar em alguém após tantos anos guardando segredos não é fácil. Mas sei que não posso enfrentar Eduardo sozinha. Neuza, você lembra quando eu me mudei para cá, há 20 anos? Claro, você disse que era viúva, que tinha vendido uma propriedade no interior para começar uma vida nova em São Paulo. Isso é verdade. Mas não contei a história completa. Pauso, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Aquela propriedade não era apenas uma casinha simples. Era parte de uma cooperativa agrícola muito bem sucedida. E quando a vendi, conto para Neuza sobre os anos em Goiás, sobre os negócios, sobre o dinheiro que consegui juntar. Vejo seus olhos se arregalarem progressivamente, especialmente quando menciono o valor que está escondido debaixo do piso do quartinho de costura. 13 milhões? Ela sussurra, como se falar mais alto pudesse fazer o dinheiro desaparecer. Zuzu, você está sentada numa fortuna há todos esses anos? E Eduardo suspeita que esta casa vale muito mais do que aparenta. Explico sobre o documentarista imobiliário, que virá hoje à tarde, sobre os comentários do meu genro sobre minha suposta senilidade. Ele quer que eu passe a propriedade para o nome dele. Neuza fica em silêncio por um longo momento, processando tudo o que acabei de revelar. Quando finalmente fala, sua voz tem uma firmeza que não esperava. O que você precisa que eu faça? E neste momento, olhando para minha amiga e vizinha, sinto uma chama familiar se acender no meu peito. A mesma chama que me guiou através dos negócios difíceis em Goiás, que me deu coragem para criar Marisa sozinha, que me permitiu construir uma vida digna contra todas as expectativas. Eduardo não sabe com quem está mexendo, mas vai descobrir em breve. Às 3 da tarde, ponho meu melhor vestido florido e penteio os cabelos com mais cuidado do que o habitual. Preciso parecer exatamente o que Eduardo espera. Uma senhora frágil, um pouco confusa, facilmente manipulável. É uma performance que venho aperfeiçoando há meses e hoje será o teste definitivo. Eduardo chega acompanhado de um homem baixo, de uns 50 anos, com uma pasta de couro sintético debaixo do braço e um sorriso oleoso que me faz lembrar dos vendedores de terrenos baldios que eu enfrentava em Goiás. Ele se apresenta como Rogério Silva, especialista em regularização imobiliária. Dona Zuleide, é um prazer conhecê-la. Rogério aperta minha mão com força desnecessária, falando alto demais, como se eu fosse surda. O Eduardo me contou sobre a situação da senhora. Muito comum na sua idade, não se preocupe. Que situação? Pergunto com voz trêmula, fingindo não entender. Eduardo e Rogério trocam um olhar rápido. Meu genro se adianta, pousando a mão no meu ombro com uma falsa gentileza. Vovó, lembra que conversamos sobre proteger a casa? Com as crianças morando aqui, seria melhor se a propriedade estivesse no nome de alguém mais jovem. Sua voz goteja com descendência. Alguém que possa tomar as decisões necessárias quando a senhora precisar de mais cuidados. Cuidados. A palavra me dá náusea, mas mantenho minha expressão de confusão inocente. Mas eu cuido muito bem da casa, Eduardo. Ontem mesmo limpei toda a cozinha. Claro que cuida, vovó. Ele suspira com impaciência teatral. Mas ontem você deixou o fogão ligado de novo. E semana passada esqueceu a torneira aberta no banheiro. Cada o esquecimento que ele menciona foi cuidadosamente planejado por mim. Ver como ele usa minha suposta fragilidade contra mim me dá uma raiva fria, controlada. A mesma raiva que senti quando os sócios da cooperativa tentaram me enganar em 1985. Rogério abre sua pasta e retira alguns documentos. As folhas fazem um barulho crocante quando ele as espalha sobre a mesa da sala. Dona Zuleide, o que temos aqui é um documento simples de transferência de propriedade. Tal. Ele aponta para várias linhas destacadas com marca-texto amarelo. A senhora continua morando na casa, obviamente. Mas o Eduardo fica responsável pelas questões legais e financeiras. Pego os papéis com mãos trêmulas, outra performance cuidadosamente ensaiada, e finjo ler com dificuldade. Na verdade, meus olhos capturam cada cláusula, cada termo técnico. São documentos legítimos, mas com uma pegadinha. Uma vez assinados, Eduardo poderá vender a propriedade sem meu consentimento, alegando incapacidade mental da proprietária original. Tem muitas palavras difíceis aqui. Sussurro, passando o dedo sobre o texto. Não entendo direito. Por isso mesmo, vovó. Eduardo se inclina para perto, seu hálito com cheiro de cigarro me fazendo recuar.
É melhor deixar quem entende cuidar dessas coisas. Neste momento, como se fosse ensaiado, Dona Neuza bate à porta. Eduardo franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Zuzu, posso pegar emprestado um pouco de açúcar? Neuza entra com sua bengala colorida, fingindo não notar a tensão no ambiente. Oh, desculpa. Não sabia que você tinha visitas. Dona Neuza, esta é uma reunião particular. Eduardo fala com uma rispidez que me faz apertar os punhos. Que descortesia. Neuza bate a bengala no chão com força. 30 anos de vizinhança e você vai me tratar assim, rapaz? Vejo Eduardo se debater entre a vontade de mandá-la embora e a necessidade de manter as aparências. Rogério olha o relógio impaciente. Talvez seja melhor a senhora assinar logo os documentos. Dona Zuleide. Ele coloca uma caneta na minha mão. É só uma formalidade. Pego a caneta e me inclino sobre os papéis. Eduardo se aproxima, quase respirando no meu pescoço. Rogério sorri antecipando o sucesso. É neste momento que decido dar o primeiro golpe. Vocês sabem, minha voz sai mais firme do que eles esperam. Eu não sou tão esquecida quanto pareço. Eduardo congela. Rogério para de sorrir. Na verdade, lembro muito bem de cada conversa sua ao telefone. Eduardo. Continuo, ainda segurando a caneta. Especialmente aquela de ontem à noite, quando você disse para alguém que ia resolver o problema da velha de uma vez por todas. O silêncio que se instala na sala é ensurdecedor. Posso ver o pânico começando a tomar conta dos olhos do meu genro. Vovó, você não entendeu direito. Eu estava falando sobre me internar numa casa de repouso? Interrompo. Minha voz agora totalmente diferente, carregada da autoridade que usei por décadas nos negócios. Ou sobre vender minha casa depois de me declarar mentalmente incapaz? Dona Neuza, que até então fingia procurar açúcar na cozinha, volta para a sala com um sorriso satisfeito. Sabe, Zuzu, acho que não preciso mais do açúcar. Ela me dirige uma piscadela conspiratória. Parece que você tem tudo sob controle aqui. Rogério fecha sua pasta nervosamente e se levanta. Acho que houve um mal-entendido. Talvez seja melhor remarcarmos para outro dia. Não haverá outro dia. Minha voz corta o ar como uma lâmina. E sugiro que vocês dois saiam da minha casa. Agora. Eduardo ainda tenta argumentar, mas algo no meu olhar o faz recuar. Pela primeira vez desde que se mudou para cá, ele está vendo quem eu realmente sou. Quando a porta se fecha atrás deles, Neuza e eu nos entreolhamos em silêncio por um momento. Então, simultaneamente, começamos a rir. Como foi que você disse mesmo? Neuza limpa uma lágrima do canto do olho. Ou não sou tão esquecida quanto pareço? Foi só o aperitivo. Respondo, sentindo a adrenalina correr pelas minhas veias. O prato principal ainda está por vir. 3 dias se passaram desde o incidente com Rogério, e Eduardo tem me evitado como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Ele sai cedo, volta tarde, e quando está em casa, fala apenas o necessário. Os meninos sentem a tensão, mas não entendem o porquê. João Pedro me perguntou ontem se eu havia brigado com o pai dele. Não briguei, meu anjo, respondi, acariciando seus cabelos. Às vezes os adultos precisam resolver algumas coisas complicadas, mas eu sei que Eduardo não desistiu. Homens como ele nunca desistem quando há dinheiro em jogo. E esta manhã, minha suspeita se confirma quando o escuto fazendo uma ligação no quintal, pensando que eu não posso ouvi-lo. Não, cara, a velha está mais esperta do que eu imaginava. Sua voz tem um tom de frustração raivosa. Mas todo mundo tem um ponto fraco. E o dela são os netos. Meu sangue gela. Encosto-me à parede da cozinha tentando escutar melhor. Se ela não assinar os papéis por bem, vou ter que forçar a barra. Uma denúncia anônima sobre negligência, sabe? Velha senil cuidando de crianças. Ele ri baixo. Um som que me arrepia. O conselho tutelar não vai pensar 2 vezes. Fecho os olhos e respiro fundo. Então é assim que ele quer jogar. Ameaçar tirar meus netos de mim para me forçar a entregar minha casa. É uma estratégia cruel, mas eficaz. Se eu fosse realmente a mulher frágil que ele imagina. À tarde, quando Eduardo sai para mais uma de suas reuniões de trabalho, que cheiram a bar, ligo para seu Álvaro. Não conversamos há 2 anos, mas algumas amizades resistem ao tempo. Zuleide, que surpresa boa. Sua voz ainda tem o mesmo tom caloroso de sempre. Como você está, minha cara? Bem, Álvaro, mas preciso da sua ajuda. É sobre um problema familiar, complicado. Explico a situação sem entrar em detalhes sobre o dinheiro escondido. Álvaro escuta em silêncio.
ocasionalmente fazendo perguntas precisas que mostram por que ele foi um dos melhores contadores que conheci. Entendo. Sua voz fica séria. Esse genro seu está tentando aplicar um golpe clássico. E a ameaça com o conselho tutelar é particularmente suja. Você pode me ajudar? Claro que posso. Na verdade, tenho alguns contatos que podem ser úteis. Pausa por um momento. Mas, Zuleide, para isso funcionar, você vai precisar confiar em mim completamente. E talvez fazer algumas coisas que vão parecer arriscadas. Álvaro, você me conhece há 40 anos. Quando eu disse que era arriscada, ele ri. E posso imaginar seu sorriso do outro lado da linha. Nunca. Vamos nos encontrar amanhã para discutir os detalhes. Naquela noite, Eduardo volta para casa visivelmente embriagado. Ele tropeça na entrada, derruba um vaso de plantas que estava na varanda e acorda os meninos com suas tentativas de ser silencioso. Quando vou ajudá-lo, pretendendo manter minha fachada de sogra prestativa, ele me empurra com mais força do que o necessário. Sai da minha frente, velha. Sua voz está pastosa, mas os olhos brilham com uma raiva fria. Você acha que é muito esperta, né? Mas vou mostrar quem manda nesta casa. João Pedro aparece no corredor, claramente assustado. Papai, por que você está gritando com a vovó? Volta para o seu quarto. Eduardo berra, fazendo o menino recuar com lágrimas nos olhos. Algo dentro de mim se quebra. Posso aguentar insultos, ameaças, tentativas de roubo, mas ver meu neto com medo, ver a inocência sendo destruída pela raiva de um homem que perdeu o controle, isso é inaceitável. Eduardo. Minha voz sai baixa, mas carregada de uma autoridade que faz ele parar no meio do movimento. Suba para o seu quarto. Agora. Quem você pensa que é para me dar ordens? Sou a dona desta casa. Meu olhar não vacila. E se você acordar meus netos de novo, vai dormir na rua. Por um momento, vejo algo parecido com medo passar pelos olhos dele. Mas a bebida o torna burro, imprudente. Você não vai me expulsar de lugar nenhum. Ele se aproxima, tentando me intimidar com sua altura. Em uma semana, esta casa vai estar no meu nome, e você vai estar numa casa de repouso, sendo alimentada na colher. É mesmo? Sorrio, um sorriso que não tem nada de gentil. E como exatamente você pretende fazer isso? Deixa comigo. Ele sobe as escadas cambaleando. Amanhã você vai descobrir. Depois que ele desaparece no corredor superior, vou até o quarto dos meninos. João Pedro ainda está acordado, encolhido na cama como um passarinho assustado. Vovó, por que o papai estava tão bravo? Sento na beirada da cama e acaricio seu rosto com carinho. Às vezes os adultos ficam confusos, meu amor. Mas eu prometo uma coisa. Nada de ruim vai acontecer com você e com o Lucas. A vovó vai cuidar de tudo. Promete mesmo? Prometo. E é uma promessa que pretendo cumprir, custe o que custar. No dia seguinte, ponho meu plano em ação. Ligo para Álvaro e marco nosso encontro. Depois, faço algo que não fazia há anos. Abro meu cofre. Não preciso de todo o dinheiro. Na verdade, não preciso de quase nada dele. Mas há momentos na vida em que é preciso mostrar suas cartas. E Eduardo forçou minha mão. Enquanto retiro alguns documentos e uma pequena quantia em dinheiro, sorrio para mim mesma. Eduardo acha que conhece todas as minhas cartas. Mas está prestes a descobrir que a velhinha que ele tanto despreza aprendeu a jogar este jogo muito antes dele sequer saber que ele existia. A partida final está prestes a começar. A manhã de sexta-feira amanhece cinzenta, mas meu coração está mais leve do que tem estado em meses. Hoje é o dia em que tudo se resolve. Álvaro chegou ontem à noite, discretamente, e passou 2 horas comigo organizando os últimos detalhes do plano. As pequenas câmeras que ele trouxe estão estrategicamente posicionadas pela casa. Uma no quartinho de costura, 2 na sala, uma na cozinha. Eduardo ainda não desceu para o café da manhã. Provavelmente está com ressaca depois da bebedeira de ontem. Os meninos comem mingau de aveia em silêncio, ainda traumatizados pelo comportamento do pai na noite anterior. Vovó, hoje vai ter escola normal? Lucas me pergunta, sua vozinha pequena carregada de preocupação. Claro que vai, meu amor. Acaricio sua cabeça com ternura. E quando vocês voltarem, talvez as coisas estejam diferentes. João Pedro me olha com aqueles olhos inteligentes que herdou da mãe. Diferentes como, vovó? Mais tranquilas. É tudo o que posso dizer por enquanto. Às 9 da manhã, depois que os meninos saem para a escola, Eduardo finalmente aparece. Seus olhos estão vermelhos e há uma crispação em sua mandíbula que revela nervosismo.
Ele evita meu olhar enquanto prepara um café forte. Eduardo, precisamos conversar. Minha voz é cuidadosamente modulada, voltando ao tom submisso que ele espera. Sobre o quê? Ele nem se vira para me olhar. Sobre ontem à noite. Sobre as coisas que você disse. Pauso, deixando um tremor aparecer na minha voz. Talvez você esteja certo. Talvez eu precise mesmo de ajuda para cuidar das coisas. Isso chama a atenção dele. Eduardo se vira lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e triunfo. Ah, é? E o que exatamente você quer dizer com isso? Que talvez seja a hora de eu assinar aqueles papéis. Baixo a cabeça, interpretando a derrota. Mas antes, tem uma coisa que preciso te mostrar. A curiosidade supera a cautela em seu rosto. Que coisa? Vem comigo. Conduzo Eduardo até o quartinho de costura, meu coração batendo forte, mas minha mente cristalina. Cada passo é calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Você sempre achou que eu era só uma velha pobre, não é? Começo a mover o tapete de retalhos, revelando as tábuas do assoalho, que esta casa era tudo que eu tinha no mundo. Eduardo me observa com atenção crescente, especialmente quando uso uma chave de fenda para levantar uma das tábuas. O que você está fazendo, Zuleide? Te mostrando por que você nunca deveria ter me subestimado. Quando o cofre aparece, embutido no concreto sob o piso, Eduardo fica sem palavras. Seus olhos se arregalham quando eu digito a combinação e a pesada porta de aço se abre, revelando pilhas de dinheiro organizadas em maços, documentos e algumas joias antigas. Meu Deus, ele sussurra, se abaixando para ver melhor. Quanto tem aí? 13 milhões de reais. Minha voz não treme. Resultado de 40 anos de trabalho e investimentos inteligentes. Eduardo está hipnotizado. Estende a mão em direção ao dinheiro, mas paro ele com uma palavra. Não toque. Como você conseguiu tudo isso? Sua voz tem uma reverência que nunca dirigiu a mim antes. Sendo mais esperta do que homens como você, imaginavam que uma mulher poderia ser. Fecho o cofre com um clique definitivo. E sabendo reconhecer oportunistas de longe, Eduardo se levanta, e posso ver as engrenagens girando em sua mente. A ganância está tomando conta de toda a cautela que ele poderia ter. Zuleide, isso muda tudo. Com esse dinheiro, poderíamos o quê? Interrompo. Me internar numa casa de repouso depois de você roubar tudo? Não é roubo se você me der por livre e espontânea vontade. Sua voz fica sedutora, manipuladora. Somos família. Afinal, família. Repito a palavra como se fosse ácida. É por isso que você ameaçou chamar o conselho tutelar para tirar meus netos de mim? Eduardo congela. Não esperava que eu soubesse disso. Você me ouviu conversando. Eduardo, eu ouço tudo que se passa na minha casa. Minha voz agora tem a frieza de décadas de experiência em negócios, incluindo suas ligações sobre como resolver o problema da velha de uma vez por todas. Vejo o pânico começar a se instalar em seus olhos. Mas a ganância é mais forte. Ele olha para o cofre, depois para mim, calculando suas chances. Olha, talvez a gente tenha saído do tom, mas não tenha mais um Eduardo. Abro novamente o cofre, fingindo organizar alguns papéis. Você mostrou quem realmente é, e agora eu vou mostrar quem eu realmente sou. A tentação é grande demais. Eduardo se abaixa rapidamente e tenta pegar um maço de dinheiro. No exato momento em que suas mãos tocam as notas, a porta da frente se abre. Polícia! Ninguém se mova. 2 policiais entram no quartinho, seguidos por Álvaro, que carrega uma pequena tela mostrando a gravação que acabou de ser feita. Eduardo Silva, um dos policiais pergunta. Está preso por tentativa de furto e formação de quadrilha para a aplicação de golpes contra idosos. Eduardo se levanta cambaleando, as notas ainda em suas mãos, como se não conseguisse processar o que está acontecendo. Isso é uma armadilha! Ele grita, olhando para mim com ódio puro. Ela me enganou. Na verdade, Álvaro se aproxima, ajustando os óculos. Ela apenas te deu corda suficiente para você se enforcar. As gravações mostram claramente suas intenções de se apossar dos bens dela através de coação e falsificação de documentos. Enquanto Eduardo é algemado, ele me olha com uma expressão de descrença total. Você fingiu ser uma velha indefesa este tempo todo? Não fingi, Eduardo. Minha voz está serena, mas firme. Eu realmente sou uma velha.
Mas nunca fui indefesa. Você apenas assumiu que ser idosa significa ser estúpida. 3 semanas depois, estou no jardim com João Pedro e Lucas, ensinando-os a plantar mudas de tomate. Eduardo está aguardando julgamento, e os meninos estão sob minha guarda legal temporária. Álvaro conseguiu acelerar os trâmites, e em breve a situação será permanente. Vovó, o que aconteceu com o papai mesmo? João Pedro pergunta, as mãos sujas de terra. Ele cometeu alguns erros graves, meu amor, e agora está aprendendo que toda ação tem consequências. Lucas levanta uma minhoca e a observa com fascínio infantil. E a senhora vai cuidar da gente para sempre? Para sempre é muito tempo, meu anjo. Sorrio, sentindo uma paz que não conhecia há meses. Mas enquanto vocês precisarem de mim, eu estarei aqui. À noite, enquanto os meninos dormem, fico na varanda olhando as estrelas. Dona Neuza se aproxima com 2 xícaras de chá. Então, como se sente sendo uma heroína? Ela pergunta, se sentando ao meu lado. Não sou heroína, Neuza. Sou apenas uma mulher que aprendeu a se defender. Tomo um gole do chá morno. A vida me ensinou 2 coisas importantes. Nunca subestime uma mulher que já viveu o suficiente para conhecer todos os truques. E nunca esconda um cofre num lugar óbvio. Ela ri, e o som se mistura ao canto dos grilos na noite paulistana. E o que você vai fazer com todo aquele dinheiro? Olho para a janela iluminada do quarto dos meninos e sorrio. Garantir que meus netos cresçam sabendo o valor da honestidade e que nunca precisem depender de ninguém que não os respeite. A brisa noturna balança as begônias na varanda e pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde pertenço. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.